Nossa. Eu me lembro que uma vez a irmã Dinha falou para mim assim: ore essa pessoa aqui. Era uma mulher. Orei, nada aconteceu. Quando ela mal colocou a mão, ela manifestou. Olha aí. Olha o nível. Olha aí. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas oram e encarregam da parte do Senhor, e tem muita gente que fica até com inveja também. Sim. Mas na realidade a pessoa buscou, né? Buscou. Então, Deus é acessível para todos. Se a pessoa buscar, Deus vai fazer algo também. Às vezes não é a mesma coisa, não é a mesma porção, mas naquilo que Deus tem para a pessoa vai ser sobrenatural. Com certeza, porque a própria Bíblia diz que Jesus afirmou que tem castras de demônios só sai com jejum e oração. Sim. E o nível de unção dela ali estava muito alto. Sim. Tanto que aquele espírito que estava ali possuindo aquela mulher manifestou-se. E foi assim de imediato, ela mal começou a orar. E eu orei, eu era bem jovem, nada aconteceu. Entendi. Entendeu? Só que eu fui persistente. Continuei aumentando a minha vida de oração, ao ponto de chegar a orar 8, 12 horas por dia trancado. Todo dia. Todo dia. Aí você deve ter pensado assim: nossa, como uma pessoa pode orar 8, 12 horas por dia? Vai ter uma nova oportunidade para nós falarmos sobre isso. E nada acontecia. Imagino. Nada. Eu orava e os milagres não estavam acontecendo. Depois de um tempo começou a acontecer algumas coisas. Coisas pequenas, vamos dizer assim, humanamente dizendo. Sim. Que para Deus, um morto ressuscitar, uma dor de cabeça ser curada, Mesma coisa. é a mesma coisa. Porque eu creio o seguinte, e a Bíblia fala sobre isto: salvação, Jesus pagou o preço, mas a unção quem paga é você. É verdade. Você gera, né? Tu gera. Na pressão. Na pressão. É como azeite, né? Como azeitona. Azeitona, para poder ter azeite, Creme. tem que ter pressão. Verdade. Se não houver pressão, não tem azeite. Aí eu comecei a intensificar mais no jejum e na oração. Quantas vezes eu varei madrugadas orando, jejuando e lendo Bíblia. Aí Deus começa a levantar o servo. Aí tem gente que fala assim: meu Deus, o que ele faz? Mas não vê o preço, vê o resultado, mas não vê o processo. É décadas fazendo isso. Olha aí. Não foi de uma hora para outra, é décadas. Orando, jejuando, lendo Bíblia. Orando, jejuando e lendo Bíblia. Um belo dia eu não estava bem, eu era bem jovem. E eu convidei Jesus para sentar na poltrona da minha casa. Naquela que eu convidei ali Jesus, não senti nada e me levantei para ir para o quarto. Falei, nada, né? Quando eu estou indo para o quarto, algo falou dentro de mim: volte. Eu estou assentado na poltrona. Quando eu voltei, Jesus estava ali. Eu não ouvia como eu estou vendo o senhor aqui, pastor Rogério. Mas eu contemplava ele. Eu sabia, eu tinha convicção que ele estava ali. E minha mãe na época estava viva. E eu comecei a falar alto: mãe, Jesus está aqui. E ele não dizia nada, pastor. Mas a presença dele dizia tudo. Imagina. Minha mãe, preocupada, né, falou assim: meu filho, os vizinhos, porque eu estava falando muito alto. Muito alto. Estava empolgado. Eu estava empolgado, eu era bem jovem. E eu nunca mais esqueci isso. E até hoje, todas as vezes que eu cito isto, eu me emociono. Jesus é real. Com certeza. Verdadeiramente, eu tive um encontro com ele. Glória a Deus. Eu não tive quando eu era jovenzinho, mas depois, na fase adulta, eu tive um encontro real com Jesus.
Outra coisa também que me marcou bastante, eu fui orar na minha igreja, eu tinha o costume de orar na minha igreja sede, que eu já estou lá há aproximadamente 30 anos. E eu fiquei mais ou menos ali orando de joelhos 1 hora. E eu comecei a me levantar. Terminei a oração e o Espírito Santo falou comigo assim: fique mais um pouco comigo. Isso é sensacional. O próprio Deus desejando a sua presença, te convidando para estar com Ele. Sabe o que eu aprendo? Que Deus é o maior interessado a se revelar. Sim. O maior interessado. Então são coisas que verdadeiramente marcaram a minha vida. Pastor Henrique, e aí? E os milagres? A partir dali, desse momento, você tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo começa a tocar em você, começa a mover a sua vida, você começa a passar a orar de 8 a 12 horas por dia, intensidade de oração, constância, jejum. E o que começa a acontecer? Porque você falou assim, eu orava, não acontecia nada, pastor, uma coisinha ou outra. Uma coisinha ou outra. E como começou a ter uma explosão de milagres, de poder, de curas, de libertações no seu ministério? Como que começou a fluir isso na sua vida? Quando começou a fluir fortemente, vou falar primeiro, quando iniciou, vamos dizer assim, numa igreja no Rio de Janeiro, no Centenário. Na época o presidente, pastor João Camilo. Lá começou a acontecer milagres muito, muito fortes. Pessoas largarem muletas, pessoas saindo curadas de caroços. No seu ministério? No meu ministério. Uma pergunta. Antes disso, recebeu impartição ou não? Não. Você já estava fluindo então já no estava ministério fluindo da cura já, divina? Na cura divina. Como eu lhe disse, eu comecei a andar com essas mulheres de oração, comecei a andar com outros amigos. Que você recebeu impartição por associação. Sim. Por andar junto. Por andar junto, pode ter acontecido. Sim. Entendeu? Porque essas mulheres operavam também na área da cura. Não com tamanha intensidade. Sim. Mas operavam. E também eu andava com outros amigos, que nós íamos para o vale, íamos para o monte, de chegar lá à noite, varar a madrugada, sair de lá só às 7, 8 horas da manhã. De manhã, só voltar à noite. Então eu passei a andar com essas pessoas, e quanto mais eu buscava, mais eu queria buscar. Mas onde eu posso relatar, onde começou uma grande explosão, foi na igreja de um pastor amigo meu, pastor Roberto Xavier, da Igreja Batista da Fé, no Rio de Janeiro. Meu amigo, a unção lá foi tão forte, houve um avivamento tão grande, que terminava o culto e as pessoas não iam embora. Olha aí, isso é tremendo. Tu sabe que é 10 horas da noite, o povo está lá ainda? Imagino. 11 horas da noite, 11h30, ao ponto do poder ser tão forte que tiveram que arrumar carros para levar as pessoas para casa porque elas não conseguiam andar. Olha aí que tremendo. Uma embriaguez no espírito tamanha. Isso numa assembleia? Não, Batista. A Batista. Batista da Fé. A Batista da Fé. Batista da Fé. Que tinha que arrumar vários carros para levar o povo para casa. O povo tudo cheio da presença. Tudo cheio da presença de Deus. E o pastor lá Roberto, ele dá assim vazão mesmo, ele quer que o negócio aconteça, ele quer a vida de Deus na igreja. Meu amigo, foram tantos milagres, muleta, bengala. Muitas pessoas não acreditam, né? Mas eu acredito. De pessoas emagrecerem na hora. Eu acredito. Ixi. Porque a obesidade é uma enfermidade. E quando a pessoa é curada, automaticamente o que vai acontecer? Ela vai emagrecer. As pessoas começaram a emagrecer. De repente a pessoa até virar chacota, né? Vamos dizer assim, que emagrecer. O poder de Deus é limitado. A pessoa tem problema de tireoide. A tireoide é curada, o que acontece? A pessoa emagrece. Caroços começaram a sumir assim de monte. Surdez.
Eu já perdi a conta de quantas pessoas surdas foram curadas. Na congregação dele, que eu fui ministrar, uma mulher cega, a visão dela se abriu imediatamente. Imediatamente. Então houve um grande avivamento e dali Deus começou a me projetar para outros lugares. Aí você começou em outras igrejas. Eu comecei a ir em outras igrejas, começou a surgir vários convites. Começou a soprar o teu nome. Começou a soprar meu nome. Aí eu comecei também a ir para as igrejas, por exemplo, Videira, A Videira. do pastor Aloísio. Em Goiânia ou aqui? Não, em São Paulo. São Paulo. Tem em São várias, Paulo. né? Tem várias. São Que mais legal. de 1000 igrejas. Que legal, porque geralmente igreja em célula é difícil convidar outras pessoas, né? Sim, mas eu comecei a andar com eles. Ah, que legal. Aí eu fui lá no Silvio Galli, em Mauá, que é a igreja, agora falhou a memória, Água Viva. Fui na comunidade Casarão, que na época era o pastor, né, Almi, que é um grande amigo. Então eu comecei também, além da Assembleia de Deus, eu comecei a operar nessas igrejas. E milagres extraordinários começaram a acontecer. Aí começou a potencializar mais. Tanto que eu fui numa das igrejas Videira, que uma senhora estava na cadeira de roda, e eu disse para ela, liberei uma palavra de cura divina para ela, ela levantou da cadeira de roda, eu sentei na cadeira de roda, ela empurrou a cadeira de roda, comigo sentada. Eita glória. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, isso é grandioso. E pelo que eu vi, você é chorão. Sou. E chorou lá. Oh, em algum momento. vai. Eu acho que eu choro, hein? Eu acho que eu me descabelo. Que é o poder de Deus, né? Tremendo. Aí eu fui na igreja Água Viva, em Pernambuco. Ministrei milagres lá. Deus fez muitos milagres.